E falando em escolha, o Maicon também escolheu continuar no Corinthians. Quais os motivos para essa decisão, André? Não, o que, que pesou aí? O Michael sempre deixou claro que se não fosse um caminho na Europa, no Brasil ele gostaria de ficar no Corinthians, porque é o clube onde ele é formado, onde ele tem uma história. Só que, lembrando que o Michael, nesse retorno dele ao futebol brasileiro, não teve assim grandes momentos, foram altos e baixos. Só que o ano de 2024 se apresentou para o Michael como um ano muito promissor. E a chegada do Antônio Oliveira, o Michael cresceu de produção. Já tem 2 gols na temporada. Era um cara que sempre fez muitos gols, mas não estava conseguindo fazer os gols. E é um jogador que ganha a titularidade fisicamente bem. E aí tem a questão da escolha. O contrato que ele tem é com o Shakhtar. Então, assim, se o Shakhtar decidir vender, o Corinthians não podia fazer muita coisa. Houve uma conversa com o Flamengo? Houve, mas a decisão final sempre vai ser o quê? Do atleta. E o atleta, em relação a Flamengo ou ficar no Corinthians, a decisão dele foi permanecer no Corinthians. Ontem eu estava conversando, apurando e falando com as pessoas do Corinthians, por volta das 6, 6:30, não tinha chegado nenhum documento do Flamengo, né? Não tinha chegado nenhuma comunicação do Shakhtar, dizendo, olha, vendemos ele para o Flamengo, por favor, libera o cara. Porque, de fato, não tinha uma decisão do jogador. E essa demora, entre aspas, esse passar das horas, o sentimento lá no CT Joaquim Grava, e até mesmo o Maicon, que treinou normalmente, assim, naturalmente, se ele fosse se transferir para o Flamengo, ele nem estaria no treinamento, normalmente seria retirado, e ele treinou normalmente, fez todo o trabalho lá no Joaquim Grava. O sentimento ao fim do dia da direção do Corinthians era: o Maicon vai ficar, o Maicon quer ficar. E aí veio depois a comunicação, ele fica, então esse negócio não vai acontecer mais. O PVC, qual a importância dele, a permanência dele para o Corinthians? Eu acho que dá um sentido de crédito para esse momento da gestão Augusto Melo, né? Porque tem uma série de problemas que a gente já relatou aqui da gestão Augusto Melo. Ontem, o Augusto Melo estava no treino do Corinthians até o comecinho da tarde e quando saiu dizendo para as pessoas que estavam convivendo com ele que ele tinha confiança, porque tinha conversado com o Maicon e que o Maicon não ia embora. Também dizia aquela hora, por volta de 2 da tarde, que não tinha a proposta do Flamengo e que tinha depoimentos do Flamengo de que não chegaria a proposta, o que não aconteceu. A proposta existiu, de fato. Demorou para chegar o conhecimento do Corinthians que havia a proposta do Flamengo, mas a proposta existiu. Mas o que o Augusto Melo conseguiu conversar com o Fagner e se comprometer a pagar o que tem de atraso, o Maicon acreditou, e esse é um ponto muito positivo para a gestão Augusto Melo, porque conseguiu ter um nível de confiança com o jogador depois de desconfianças de Lucas Veríssimo e de Matias Rojas. Ele teve a confiança do Maicon, e o Maicon é um jogador que está crescendo muito de produção. A torcida do Corinthians passou o ano passado inteiro dizendo que o Maicon, desde que tinha voltado, desde aquele jogo contra o Boca Juniors, 2-0, 2 gols dele, em 2022, ele jogou pessimamente em 2023, mas ele voltou a jogar bem. Voltou a jogar e tem um papel diferente no time do Antônio Oliveira, porque ele está fazendo a meia esquerda. O Garro vem fazer a saída como segundo homem. Quando o Corinthians ataca 3-2-5, o Garro vem junto do Ranieri e o Maicon se aprofunda como meia esquerda. Então é muito importante a manutenção do Maicon, e o Maicon deu um voto de confiança para a gestão Augusto Melo. Vou colocar o Samir na nossa conversa. Samir, você me desculpa, mas eu esqueci de te chamar antes para falar sobre isso. Bom dia, Doni, para você. Empolguei aqui, desculpa. Pode me dar bronca, vai. Não, jamais. Não, em relação ao Maicon, a informação que eu tenho, né, eu conversei agora, inclusive, com fontes aqui no Corinthians, e o que me falaram é que a proposta para o Corinthians nada chegou. E o Corinthians, enfim, não teve, né, muito o que fazer nessa situação. Outra coisa que me confirmaram é que se chegasse a proposta ao Corinthians, o Corinthians não cobriria a proposta do Flamengo, né? O valor aí
muita gente noticiou alguns valores e o último valor, acho que falaram, foi de 6 milhões de euros, né? Que até eu levei isso ao Corinthians e falaram para mim que não iam cobrir, até não é nem por questão do Maicon, né? Como os colegas aí já, PVC falou, o Maicon vive uma grande fase e realmente tem agradado o técnico Antônio Oliveira e a diretoria do Corinthians, então não é nem por questão do Maicon, é por questão realmente que o Corinthians vive uma situação financeira difícil, não teria como pagar 32 milhões de reais à vista. Então o Corinthians não pagaria. Se chegasse essa proposta ao Corinthians, né? Se o Shakhtar encaminhasse alguma coisa para o Corinthians igualar ou cobrir a oferta do Flamengo, o Corinthians não cobriria e o Maicon seguiria o seu destino aí para o Rio de Janeiro. Mas essa é a informação que eu recebi, que não chegou nada mesmo, inclusive confirmei agora, antes de entrar no ar, em relação ao Maicon, pelo menos, né, pode ter ocorrido a proposta do Flamengo para o Shakhtar, mas não foi encaminhado nada ao Corinthians e o Corinthians também não cobriria se chegasse essa oferta. Ele é o 6º jogador envolvendo os dois clubes, né, Corinthians e Flamengo, nessa negociação de janela de transferência. A gente falou do Gabigol muito aqui, né, além do Maicon, o Thiago Maia, o Fausto Vera, o Pablo e o Mateuzinho. Nesse balanço aí, quem que vocês acham que se saiu melhor nas negociações PVC? Talvez não na negociação de fato, mas, sabe, na imagem. Das negociações dessas que você falou, Mateuzinho, Maicon e perdi o resto. Desculpa. Gabigol, Thiago Maia, Fausto Vera, Pablo. Quem saiu melhor, você diz. Como o Corinthians, eu acho que o Maicon é o primeiro emblema importante do Corinthians. Eu acho que o Maicon é a primeira negociação que o Corinthians não é que ganha, né? Mas assim, o Corinthians consegue sair com uma imagem positiva. Mesmo em relação ao Mateuzinho, né? Porque o Mateuzinho quis jogar no Corinthians. Mas o Mateuzinho veio, treinou, não estava certo, voltou e ficou um desgaste de imagem do Corinthians naquele episódio. Mesmo que depois o Mateuzinho tenha dito, não, eu quero jogar no Corinthians. O caso do Maicon é mais forte. Ontem, no final da tarde, o que estava se dizendo era que o Corinthians estava sendo tratado... O Renato Maurício Prado usou essa imagem, né? É do brechó. Você vai no brechó buscar o jogador. E o Corinthians, por uma relação de fio do bigode com o Maicon, ou eu diria, de fio do bigode do Maicon, o Maicon fez valer o fio do bigode dele, e o Maicon falou, não, eu não quero ir para o Flamengo, eu quero ficar aqui. Ô Samir, e como que está a relação das duas diretorias? A situação da diretoria, né, a relação, né, das diretorias de Corinthians e Flamengo é uma situação boa. Existe, eu falei isso já aqui, né, o investidor que ajuda o Corinthians em algumas contratações, e às vezes até socorre aí por conta de dívidas que acabam explodindo no Corinthians a todo momento, ele vai ajudar, né, o Marcos Braz na eleição no Flamengo, ao interesse do Braz se candidatar no Flamengo. E esse investidor que já ajudou o Augusto Melo, né, na eleição, promete ajudar o Braz também. Então eles têm essa ligação. Por isso que ocorreu tanta negociação entre Corinthians e Flamengo. Não foi por causa do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado chegou depois, no final de várias, né? Quando o Fabinho chegou, já tinha acontecido o Gabigol, Thiago Maia, Mateuzinho, enfim, essa ligação é mais por conta dessa pessoa que é importante para o Corinthians e vai ser também, né, para o Marcos Braz no Flamengo. Não é que ele ajuda o Flamengo, nada disso, não é isso que eu estou falando. Ele tem ajudado o Corinthians, inclusive na negociação do Mateuzinho. O Flamengo ele não ajuda em nada, mas ele vai ajudar na campanha do Braz. Então, essa é até uma informação que a gente traz aqui com exclusividade. Ele vai ajudar o Braz como ajudou o Augusto Melo e tem ajudado o Corinthians. Então, a relação Corinthians e Flamengo é boa, principalmente por causa desse investidor. E por isso que o Corinthians... Quem é esse cara, Samir? Ele é do sul do país, ele é do ramo do transporte e também do ramo do petróleo. Tem ajudado o Corinthians em negociações, né, no Mateuzinho. O Corinthians pagou 4 milhões de euros. Né? O Corinthians está sem grana. O Corinthians não ia... Se chegasse
se essa proposta fosse encaminhada para o Corinthians do Michael, o Corinthians não ia cobrir, porque não tem como pagar 6 milhões de euros. Mas isso é empréstimo. É empréstimo. É empréstimo. Para o Corinthians é empréstimo. Para o investidor é um investimento. Agora, né? Que só um detalhe. Ele está colocando dinheiro para receber nos juros, porque hoje a lei não permite que, claro, o investidor tenha parte de direitos econômicos de atletas. Então, assim, o Corinthians faz um empréstimo, o investidor está investindo. Só um detalhe que é importante isso aqui, Domi e Samir. Ontem eu comecei a tentar descobrir se a relação Corinthians e Flamengo ia se estremecer e se isto poderia vir a ter alguma relação com a provável saída do Corinthians da Libra. E a resposta dentro do Corinthians foi não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nessas conversas internas ontem, o Augusto Melo disse que, olha, ficar na Libra ou sair da Libra é uma outra questão, não tem nada a ver com isso. E atravessar um negócio hoje com o Corinthians em desvantagem, também não penso assim, isso é do futebol. Um dia o Palmeiras vai contratar um jogador que interessa ao Corinthians, um dia o Corinthians vai contratar um jogador que interessa ao Flamengo. Neste momento, o Flamengo tem uma condição financeira boa e o Corinthians não tem. O Flamengo vai tentar contratar um jogador que interessa ao Corinthians ou que está no Corinthians. Isso é do mundo do futebol, isso vai ser sempre do mundo do futebol. Não me preocupo com isso. Daqui a um tempo, o Corinthians estará numa situação financeira melhor, claro que isso é o depoimento do Augusto Melo, e isso, nesse momento, eu posso contratar um jogador do Flamengo, como tentou contratar o Gabigol. Então, essa é a posição do Augusto Melo a respeito da tentativa de contratar o Maicon. Não criou ruído de relação Flamengo e Corinthians nesse aspecto. Então, o entendimento de que é do esporte. Veja como poderia ser assim a relação entre Palmeiras e São Paulo. Ô, Samir, eu vou voltar nessa questão do investidor, de curiosidade mesmo. Isso pode acontecer? Tipo, um cara misterioso do sul do país, do ramo de transporte, ninguém sabe quem é? Não é misterioso. O investidor não é misterioso. Inclusive, eu sei o nome dele tudo, ele não é misterioso, é um investidor que logo... Né, eu pegando a autorização, eu conto o nome dele. Não tem nada de misterioso. É um camarada que tem ajudado muito o Corinthians. Não é corintiano, pelo que eu fiquei sabendo, não é um torcedor, um investidor corintiano que está ajudando, não tem nada disso. É simplesmente um investidor que vem ajudando o Corinthians nas negociações, porque o Corinthians, a situação dele, se não tiver um investidor, a situação da nova diretoria seria muito pior, porque a cada momento o Corinthians se envolve em dívidas. Com jogadores que saíram, me falaram que o Corinthians, né? Isso a diretoria do Corinthians me confirmou. A gente teve uma reunião, um café, né, com o presidente Augusto Melo essa semana, e ele confirmou que o Corinthians deve 63 milhões de reais aos jogadores que deixaram o clube recentemente. Então vem Renato Augusto e companhia, todos esses atletas. O Corinthians vai ter que entrar em acordo, tudo isso é direitos de imagem, enfim, luvas, premiação. O Corinthians está devendo bastante. Então, assim, a situação do Corinthians, se não tivesse o investidor, tá? Se não tivesse o investidor, o nome dele é Igor, tá? Do investidor. Já vou falar o nome, para não ficar esse caso de mistério. Eu tô lendo aqui no blog do Samir Carvalho. Corinthians aposta em investidor secreto. Sim. Isso, no início era secreto. Então, se o investidor não é secreto, ele foi secreto. Foi secreto. Você escreveu que ele era secreto. Mas isso no início do ano. É que não era para revelar o nome dele, tá? Mas agora a gente já acaba. A pressão que a Domi, ela me intimida, né? Então, Samir, eu quero saber se o nome aí.
não teve jeito, eu tive que falar. E no meu canal, o torcedor vive perguntando, eu nunca falo. Você vê como que é o poder da Domi. Então, esse investidor tem ajudado desde o início do ano, aliás, ajudou na campanha, né? E depois ajudou o Corinthians aí em contratações. Foi ele que viajou com o Augusto para a Argentina, quando o Corinthians foi lá e tratar a situação do Garro. Lembra no início, quando vazou essa informação que o Augusto viajou para a Argentina, aí bateu foto lá, enfim, com os presidentes lá dos clubes. Foi ele que viajou junto, não foi nem um Rubão diretor. Então, é uma peça importantíssima hoje para o Corinthians, esse investidor que tem ajudado bastante aí nas negociações, contratações e até em dívidas. Como eu falei, são 63 milhões de dívidas com os jogadores. São mais, tá confirmado isso, viu, pelo próprio Corinthians. Mais de 2 bilhões em dívidas o Corinthians tem. Né? O Duílio, que tinha um discurso que ia pagar a dívida do clube, que ia... Pagar a dívida não, né? Ele nunca falou isso, mas que não veio para ganhar títulos, e sim para resolver a situação financeira do clube, aumentou a dívida do clube. Essa é a verdade. Então, o Corinthians hoje tem 2 bilhões em dívidas. Aliás, quando a gente revelou aqui no UOL, né, quando saiu o balanço do Corinthians, a gente divulgou, inclusive, tivemos acesso ao documento, a dívida tinha baixado em 0,25%. Acho que foi do ano de 2022 para 2023. Então, assim, a situação do Corinthians é realmente complicadíssima. E se não tiver um investidor agora no início, o Corinthians realmente não ia para lugar nenhum.